de viver aquilo que o Senhor Deus te chamou para viver.
anos. O tempo de Elias passou, agora é a sua vez. O tempo de Elias se foi, agora é a sua vez. Na última semana nós falamos sobre Jonas. E falando sobre Jonas, nós vimos o grande feito que aquele homem fez. No meio de um exército que estava apavorado, no meio de um exército que estava amedrontado, estava completamente desesperado. Será que o exército inimigo vai nos destruir? Será que esse mundo vai poder contra o exército do Deus de Israel? Será que esse mundo vai contra a igreja do Senhor? Será que o inimigo vai conseguir prevalecer sobre nós? Quando eu penso no exército de Saul, eu entendo que era o exército do povo de Deus. Era o exército dos homens que foram chamados para fazer algo naquele tempo. O exército que foi chamado para conquistar, para vencer, para dominar. Mas infelizmente aquele povo estava paralisado. Aquele povo estava amedrontado, debaixo da árvore, assentado, com medo. Será que eu vou chegar em algum lugar? Será que nós vamos conseguir vencer o inimigo? E muitas das vezes nós, como igreja, nós estamos vivendo o mesmo passo. Nós estamos vivendo a mesma forma para simplesmente ficarmos amedrontados. Será que o inimigo vai me vencer? Será que as tentações do dia a dia vão me parar? Será que os obstáculos eles vão fazer com que eu venha retroceder na caminhada? Aí a verdade é, quando nós olhamos para Jonas, que sozinho resolveu, não é sozinho não, como o seu carregador de armas, o seu pajem de armas, resolveu falar assim: ei, eu não vou ficar paralisado nesse tempo, eu não vou ficar paralisado diante das situações que estão vindo contra nós, eu não vou ficar paralisado diante do inimigo, eu vou atacar, porque o Senhor já me fez vencedor, o Senhor já me fez mais que vencedor. A palavra ela te garante, você é mais que vencedor. Muito obrigado. Mais que vencedor. Então, no momento que você se sentir afrontado, no momento que você se sentir diante do gigante, simplesmente fala: ei, o Senhor me fez mais do que vencedor, mais do que vencedor. Então, para essa batalha, para essa peleja, eu sei que o Deus de Israel, ele vai na frente e eu vou conseguir conquistar aquilo que ele prometeu sobre a minha vida. É verdade. Porque a grande pergunta que eu fiz essa semana, me lembrando de algo que eu já havia ministrado, o que as pessoas pensam quando lembram do seu nome? O que as pessoas pensam quando falam de você? O seu nome é dito, o que as pessoas pensam? Imagina, Jonas, chegando lá perto da casa da tua avó, onde você nasceu ali, cresceu, né? Aí chega lá e fala assim: poxa, e o Jonas? Cadê o Jonas? Ih, rapaz, eu fiquei sabendo que o Jonas foi embora de Petrópolis, está morando não sei aonde. As pessoas talvez não saibam nem que o Jonas já voltou para Petrópolis. Está entendendo? A gente fica esquecido. Puxa, mas e o Rafael? Ih, rapaz, Rafael, fiquei sabendo que ele mudou para Independência, nunca mais eu vi. E o Délio? Sumiu, rapaz. Está entendendo? O que as pessoas pensam quando teu nome é dito? Ah, não, quando ele era pequeno eu morava aqui. Ih, rapaz, eu fiquei sabendo que se mudou. Aí eu fico pensando, por que será que nós ainda não estamos iguais a esses caras aqui? Que daqui a 3.000 anos vão ser lembrados. Porque eu entendo que todos esses homens, eles eram iguais a Elias. E quem era Elias? Quem era Elias? Ninguém. Ninguém. Nós vamos chegar a esse ponto. Elias não era ninguém, porque a gente fala assim: Elias era um grande homem, era um grande profeta, mas na verdade a Bíblia diz que Elias era um homem comum como qualquer um de nós. Está entendendo? Aí você fala assim: e Davi? Davi era aquele garotinho que estava esquecido no pasto, que a família tinha abandonado, que era o filho bastardo que ficava lá cuidando das ovelhas. Mas o Senhor Deus se lembrou dele, porque independente da situação, ele estava lá no canto dele, mas ele estava adorando ao Deus de Israel. Independente do que ele estava vendo, ele sabia: é momento de adorar, é momento de me entregar ao Senhor.
um adorador vai ter algo diferente. Para um adorador eu preciso entregar ainda mais. Está entendendo? Mas não era ninguém. Estava esquecido pela própria família. Quando o profeta chega na casa dele, chega, cadê os teus filhos? Está aqui, ó, mais bonito, mais forte. Está aqui. E não é esse, também não é esse, também não é esse. Rapaz, acabaram seus filhos. Aí o pai pensa, rapaz, acabou. Não, peraí, tem um lá. Mas ele deve estar fedendo. Deve estar tudo sujo. Com certeza, se não foi nenhum desses, aquele que não vai ser. Ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Está entendendo? Porque por mais que o pai tivesse esquecido, por mais que os homens se esqueçam de nós, ainda assim o Deus dos céus vai procurar aquele que é um verdadeiro adorador. O Deus dos céus está procurando alguém que fala assim: ei, eis-me aqui, Senhor, para entrar nessa batalha. Eis-me aqui, Senhor, para me colocar na brecha e viver os teus planos e os teus projetos, Deus. É isso que Deus procura. Quando se fala de Moisés, você vai falar assim: ah, mas era um menino que estava predestinado à morte. Já havia um decreto de morte sobre a vida de Moisés. Matem todos os meninos de menos de 3 anos de idade. Matem, acabem com todos. Mas a mãe falou: Deus, meu filhinho não é tão bonito. E entregou no rio. E aquele que decretou a morte teve que cuidar e fazer com que ele tivesse vida por muito tempo. Aquele que decretou a morte foi aquele que sustentou Moisés por muitos e muitos anos. Foi aquele que decretou a morte. Então não importa o que decretarem sobre a tua vida. Se Deus decretou vida, não existe inferno que decrete morte. Se Deus decretou algo sobre a tua vida, vai acontecer. Queira o inferno ou não, queira o inimigo ou não, pode um homem falar, mas se o Deus Todo-Poderoso falou, é o que vai acontecer. E quando nós falamos de Abraão, Abraão é o homem da fé, o pai da fé. Aí a gente lembra deles como grandes homens, porque nós olhamos para as grandes vitórias que eles tiveram, para as grandes conquistas que eles tiveram. Mas a gente precisa entender, todos eles passaram por momentos de dificuldade, todos eles passaram por momentos de ter que negar algo, de ter que dizer: oh, eu não posso entrar por esse caminho, eu preciso viver os planos e o projeto do Senhor, eu não posso entrar dessa forma, eu preciso viver aquilo que Deus me chamou para viver. Por mais que fosse negar a esposa de Potifar, por mais que fosse ter que, diante de uma sarça ardente, pegando fogo, ele pegar e falar assim: o que está acontecendo? Ouvir Deus falar com ele e falar assim: talvez eu seja maluco, não vou ouvir isso. Mas aí foi dar ouvidos àquilo que Deus falava com ele e não o que os homens falavam. Está entendendo? Cada homem, cada momento, eles tiveram que negar algo para viver a vontade de Deus. Elias foi um grande homem, mas o tempo de Elias passou. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Esse é o seu tempo. Esse é o meu tempo. Esse é o nosso tempo. Elias já se foi. Elias já não está mais aqui entre nós. Aí agora Deus está falando assim: eu quero usar você. Eu quero fazer através de você. Eu quero cumprir o propósito para esse tempo através de você. O tempo de Elias não era diferente do nosso. Era um tempo onde o rei Acabe, ele se rendeu aos deuses da sua mulher Jezabel. É um rei que acabou levantando e erguendo tronos para vários deuses dos Baalaíns. É um rei que acabou se perdendo no meio do caminho. E aí, o nome de Deus estava sendo apagado. A igreja, os crentes, aqueles que serviam ao Senhor, começaram a se render. Eu posso, não tem nada a ver. O que custa eu adorar esse Deus aqui também? O que custa eu viver isso aqui também? Os grandes profetas estavam se extinguindo. A igreja estava simplesmente se rendendo. Só que no meio de um
tempo de perdição, no meio de um tempo de promiscuidade, no meio de um tempo de frieza espiritual, no meio de um tempo de adoração a vários deuses, Deus levanta Elias. Deus levanta aquele homem para fazer a diferença. No meio daquele tempo onde que eu entendo que o povo de Deus estava completamente corrompido, Deus levanta Elias. Mas quem era Elias? Tiago responde assim, Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era um homem que tinha os mesmos desejos da carne que você tem, as mesmas tentações que você tem, as mesmas dificuldades que você tem. Mas hoje a sinusite está acabando comigo. Mas hoje eu estou com dor de cabeça. E hoje, a neném está mexendo na barriga. O negócio está ficando estranho. Hoje, eu perdi um ente querido. Eu perdi um amigo. Hoje eu passei por uma situação difícil. Eu briguei com a mulher em casa. Eu briguei com o marido. Eu fiz isso. Elias, ele tinha as mesmas dificuldades que nós. Ele passava pelas mesmas situações que eu e você. Só que a Bíblia diz que, orando, pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E aí a Bíblia vai dizer assim: e orou outra vez, e o céu deu chuva à terra e produziu o seu fruto. É o poder da oração, é o poder de se entregar com força, com graça ao Senhor e falar: Senhor, eu acredito no que eu estou falando contigo, eu acredito no Deus que eu sirvo, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Está entendendo? Era o Elias, era aquele homem que sabia que a sua terra estava perdida, os homens estavam corrompidos, os reis estavam corrompidos, mas ele entendeu: vive o Senhor meu Deus, para que não haja chuva e nem orvalho. A oração que aquele homem fez toda a diferença. A Bíblia nem diz quem eram os pais de Elias. A única coisa que a gente vê na Bíblia sobre Elias era isso: Elias, o tisbita da cidade de Tisbé, dali, que ficava por ali. Quem era Elias? Ninguém. Um homem comum. Mas diversas vezes você vai ver aqui, a Bíblia vai dizer: veio a palavra do Senhor sobre Elias, veio a palavra do Senhor sobre Elias, e veio a palavra do Senhor sobre Elias. A verdade Elias era um homem comum, que orava ao Senhor, que falava ao Senhor, mas num determinado momento, ele parava e ouvia o Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos fazer o quê? Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, que seja assim, Deus, que seja assado, Deus faz, Deus me dá, Deus, mas a gente não para ouvir. Esse homem, ele parava para ouvir ao Senhor, ele parava para entender: Deus tem algo poderoso para fazer neste tempo, Deus tem algo para fazer aqui, então eu preciso ouvir qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e para a vida desse povo que está completamente perdido. Elias, ele ouvia e se conectava com Deus. Até o momento que Deus envia ele para Querite, para ser sustentado por corvos, para ser sustentado pelo McDLV. Tá entendendo? Elias, ele vai para um ribeiro, para um rio, aonde todos os dias ele tem água para beber, mesmo que não tivesse chuva, ainda tinha água para ele. E os corvos, eles traziam todos os dias pão e carne. Pão e carne. Eu falei: rapaz, que me vê ali, sustentando Elias. Não é só o Richard, não. Elias também já comia do McDLV. Tá entendendo? Porque era o pão espiritual. Porque não era só um pão comum, era o pão que o Pai do céu mandava para ele. Era algo que vinha para sustentar a vida dele, sustentar a fé dele. Mas num determinado momento o rio secou. Que a gente fala assim: não, Deus me mandou para um lugar e muitas das vezes vai dar tudo certo. Só que num determinado momento, 3 anos e meio sem chuva.
3 anos e 6 meses sem chuva. O rio secou. Aí Deus falou assim: Elias, fica tranquilo. Agora você vai para outro lugar. Está entendendo? Porque às vezes Deus te coloca num lugar, te coloca numa terra, te sustenta ali por um tempo. Depois ele fala assim: ei, agora eu estou te enviando para cá, para fazer o que eu tenho para fazer, porque eu ainda tenho que lapidar algumas coisas na tua vida, porque eu ainda tenho que fazer algo sobre a tua história. Aí Deus manda ele para Sarepta. E Sarepta significa uma terra de fundição, terra de fornos, aonde em Sarepta eles fundiam o ouro, a prata, o bronze. Imagina para quê? Para fazer deuses, para fazer deuses de bronze, para fazer deuses de ouro. Aí você vai falar assim: mas Deus enviou Elias para uma terra pagã, Deus enviou Elias para um lugar onde ele iria estar diante de várias imagens. Ele estava enviando Elias para a terra de Baal. Porque às vezes a gente entra em alguns lugares, a gente começa a trabalhar em alguns lugares, a gente começa a se envolver com algumas pessoas. Na escola, a gente acaba tendo contato com algumas pessoas. Aí você fala assim: rapaz, essa menina é do mal, esse cara é do inferno, e esse daí foi levantado por Satanás para destruir tudo. Mas aí você fala assim: o que eu estou fazendo aqui? É porque Deus tem algo para fazer na vida de Elias lá em Sarepta. Deus tem para fazer algo na tua vida lá aonde você tem colocado a planta dos seus pés. Muitas das vezes você fala assim: esse aqui não é o ambiente que Deus tem para mim. Eu sei, eu tenho certeza, mas é onde Deus ainda tem te colocado e está falando assim: eu vou te sustentar, independente do inferno, independente dos homens que se levantem, independente das situações que vierem contra você, você não vai se render. Numa terra onde o bronze é fundido para que se façam imagens, é onde eu vou lapidar a minha joia mais preciosa, é onde eu vou colocar o meu ouro no forno também, porque eu preciso lapidar Elias, porque eu preciso derreter Elias e fazer desse homem o que ele tem para fazer. Eu entendo que o processo de purificação do ouro é no fogo. Então precisava-se de que Elias fosse para o meio da fornalha. Era necessário que Elias estivesse em Sarepta, porque Deus ainda queria fazer algo na vida dele, porque Deus ainda tinha que mudar algo dentro dele. E alguns processos que nós vamos passando dia após dia é porque Deus está nos moldando, é porque Deus está nos mudando, é porque Deus está falando assim: é necessário você passar por essa dificuldade, por esse problema, por essa situação. Obrigado, queria ser Leandro. É necessário você passar por essa situação para que você possa ser lapidado pelo Senhor. Obrigado. A gente passa por algumas coisas que a gente não quer enfrentar. A gente passa por situações financeiras complicadas. São situações entre pais e filhos. É dificuldade com o filho na escola, é dificuldade com o filho na rua, é briga, é assim, é assado, é problema com a esposa, é problema com o marido, é problema com não sei quem, é problema no trabalho, é problema. Está entendendo? A gente vai passando por algumas situações e a gente fala assim: Deus, não estou entendendo, não estou conseguindo entender. Mas a verdade é, Deus muitas das vezes está te lapidando. Deus muitas das vezes está cuidando de você, que está falando assim: olha só, você precisa passar por isso. Porque se eu entender que o copo se manteve no nível, mesmo passando por todas essas situações, você não chutou o balde, agora eu posso encher um pouco mais. Agora eu posso te dar um pouco mais de responsabilidade. Está entendendo? Porque Elias, ele estava diante de uma situação que era perigosa. Pensa num homem sozinho diante do rei de Israel e fala assim: ei, vive o Senhor, meu Deus.
e não haverá chuva e nem orvalho segundo a minha palavra. O rei poderia matá-lo na hora. O rei poderia fazer o que quisesse, decretar alguma coisa e destruir a vida dele. Mas ele desafiou o rei. Deus mandou ele para Querite. Deus mandou ele para Sarepta. Por quê? Porque ele ia voltar e ainda teria uma batalha muito maior. Ainda teriam grandes coisas. Então, todas as situações que você tem enfrentado, aí você fala assim: ai Deus, eu quero passar por isso. Fica tranquilo, no momento que você passar, ela vai ter ainda uma situação ainda maior para você enfrentar, para você vencer, para você chegar a alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. A verdade é que Deus tem nos chamado para grandes coisas, mas alguns eles param no meio. Alguns eles desistem no meio do caminho. Alguns vão parar em Querite, porque o rio secou. Opa, eu não vou ficar aí não. Vai dar linha na pipa. Outros simplesmente falam assim: ei, Sarepta está quente demais. A situação aqui está ficando cada dia mais complicada. Então eu vou dar linha na pipa. Só que a verdade é que Deus ainda tem coisas maiores para mim e para você. Então Elias ele volta para aquela terra. Depois de 3 anos e meio, Elias ele volta para aquela terra. E ele olha para Acabe e fala: ei, o meu Deus me deixou voltar. Eu quero todo mundo reunido lá no monte. 400 soldados de Baal, 450 soldados de Azera, 850 homens se reúnem num monte. E Elias fala: ei, agora é o seguinte, cada um vai clamar o seu Deus. Sabe por quê? Porque o povo tinha se corrompido. Elias ele fala: ai Senhor, só eu fiquei entre os profetas. As pessoas até criticam o que ele fala, mas a verdade é, Elias chega diante de todo o povo e fala: ei, viva o Senhor Deus! Se Deus é Deus, serviu. Mas se Baal é Deus, serviu. Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Até quando vocês estarão divididos se vocês querem servir a Deus ou não? Até quando vocês estarão divididos se vão fazer a obra ou não? E a Bíblia diz que o povo se calou. E se você não se posiciona, você já está posicionado. Se você não fala: não, eu estou com Deus, é porque você simplesmente fala: Deus não vai me livrar dessa. Aquele povo simplesmente ficou quieto. Aí Elias chega diante daqueles homens e fala: ei, ergam um altar. Ergam um altar. E cada um clame ao seu Deus. Aquele Deus que responder por fogo, esse Deus. E aí, quando a gente estuda sobre Baal, a gente vê que Baal ele é o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus que daria chuva, água, fertilidade. Só que aí você vai falar assim: se Baal era o Deus da água, o Deus da chuva, e não conseguiu que houvesse chuva por 3 anos e meio, se ele, que era o dono da água, não conseguiu mandar água para o seu povo, como é que ia responder por fogo? Se ele se achava dono de algo e não conseguia dominar o que ele era dono, imagina responder por fogo. Impossível. Está entendendo? Então aqueles homens clamaram Baal, clamaram o seu Deus por mais de meio-dia, clamando ao seu Deus, clamando para que o Baal mandasse fogo, e Baal não mandava fogo. E Elias falou: ei, cadê Baal? Será que Baal foi dormir? Será que Baal está brincando? Será que Baal está em algum compromisso muito sério? Baal não respondeu. Os deuses desse mundo, na verdade, eles não respondem.
Muitas das vezes nós nos iludimos achando que nós vamos ter grandes conquistas, mas a verdade é que é tudo ilusão. É tudo ilusão, porque Baal não pôde responder por fogo. Aí Elias falou: agora é minha vez. Agora é minha vez. E a Bíblia diz que Elias, ele restaurou o altar. Aqueles homens se cortaram, aqueles homens fizeram de tudo, mas Baal não respondeu com fogo. Agora Elias, ele simplesmente restaurou o altar. E a verdade é que é necessário restaurar o altar. Muitos estão se perdendo, muitos estão se vendendo, muitos estão vivendo cada loucura. Hoje eu achei um vídeo, o cidadão estava no monte, ungindo a urina do leão, porque o leão é um líder, e aonde ele urina, os outros animais eles têm medo de se achegar, porque aquilo ali mostrou que ele domina aquela área. Nós estamos ungindo a urina do leão, nós vamos te ungir. Eu falei: rapaz, que igreja perdida é essa que nós estamos vivendo? Meu irmão, ungindo a urina do leão, mas quem quer ungir? Quem quer um som da urina do leão aí? Já sai devagar assim, ó. Tá entendendo? O cidadão ungindo a urina do leão, porque ele vai passar aí, infelizmente. É uma igreja perdida, uma igreja que está vivendo isso dia após dia. Tem a campanha de não sei o que ali, de prega não sei o que na parede, e faz isso, e faz aquilo. Aí as pessoas vão lá, todas elas se rendendo a Baal, todas elas se rendendo aos deuses desse mundo, todas elas vivendo algo totalmente contrário à palavra. Paulo uma vez usou um lenço, curou o cidadão aí. Todo mundo agora tem um lenço ungido, um lenço do suor do pastor, porque Paulo fez. Não era o momento. Paulo olhou e falou assim: rapaz, não tem nada aqui, então toma, vai. Irmão, mas não significa que aqui não é uma doutrina. Tu vai usar o lenço suado para curar alguém. Não significa que algumas coisas que você viu acontecer, que aquilo precisa ser vendido no lenço ungido. A água molhada, a água seca, água molhada, água seca, tá entendendo? A água da oração das 3h45, porque foi 3h45 que eu fiz. Infelizmente, muitos se renderam, e Elias estava diante de todo o povo de Israel, todos os conhecedores de Deus viu, mas aquele povo se rendeu a Baal, e aquele povo se calou. E aí Deus está precisando de homens, de mulheres que vão dizer: não, eu não vou me calar nesse tempo. Eu vou continuar pregando o evangelho da verdade. Eu vou continuar vivendo o que o Senhor me chamou para viver. Eu vou continuar vivendo a palavra. Ei, eu não vou me render aos deuses desse mundo. Eu não vou me vender pelas situações que o mundo está me oferecendo, porque muitos querem só status. E ninguém quer pregar a mudança e transformação de vida. Mas é necessário. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para que você fosse mudado. Não adianta você falar assim: Jesus pagou por todos os meus pecados, agora eu não tenho mais o que fazer. Não, tem sim, tem que se arrepender, mudar o teu caminho. Conversão, converter é você mudar o caminho e viver aquilo que Deus te chamou para viver. É ter uma vida completamente transformada. A palavra vai dizer: aquele que roubava não roube mais, aquele que se embriagava não se embriague mais, aquele que vivia uma vida de prostituição não viva mais. É necessário mudar. Se a gente falar assim: de qualquer jeito, porque nós somos salvos pela graça, nós vamos estar igual aquele povo que eles falam: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão pensar se serão a Deus ou Baal? Se nos calarmos, é porque estamos servindo a Baal. Se nós simplesmente nos vendermos,
De nada vai valer estarmos sentadinhos no banco da igreja. De nada vai valer a gente estar aqui fingindo que é adorador. Por quê? Mateus capítulo 7 ou 9 ali, vai dizer que diante de Jesus muitos vão chegar e falar: Senhor, mas eu profetizei no teu nome. Senhor, mas eu preguei no teu nome. Senhor, eu fiz curas, eu falava em línguas. E ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então não são sinais. Não são sinais que mostram que somos salvos. Não são sinais, não são igrejas lotadas que mostram que somos salvos. Mas é a confissão do pecado, é o arrependimento, é fazer com que o Senhor da sua vida, que Jesus seja o Senhor. E quando nós falamos de Senhor, nós falamos de dono. Porque eu tinha essa dúvida quando eu era criança. Eu falava assim: por que é o senhor Valdemar e a dona Geral? Por que não é o dono Valdemar e a dona Geral? Né? Ou a senhora Geralda e o senhor Valdemar? Eu ficava assim: por que não é? Aí, quando eu cresci, de repente ouvi que a palavra Senhor, ela significa dono. Aí fez todo sentido a minha pergunta sobre o senhor Valdemar e dona Geralda. Por quê? Nós falamos Senhor, Senhor, mas na hora dele ser o Senhor, em todas as áreas da nossa vida, nós pegamos e falamos: Senhor, aqui não, Senhor. Aí nós estamos falando assim: tu é o dono, mas não é. Tu é o dono, mas aqui não. Ou seja, tu não é dono de nada. Está entendendo? Aqueles homens ali foram desafiados a dizer se vão servir a Deus ou a Baal. E todo mundo se calou. Mas Elias falou: é necessário restaurar o altar. E num tempo onde 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio sem chuva, Elias restaura o altar, faz uma vala em volta do altar e fala: ei, tragam água. Rapaz, desperdiçar água nesse tempo. Elias tem certeza? Tragam água. Eu fico pensando num cidadão furioso, caçando água lá longe, e todo mundo trazendo água, jogando água. Imagina a água no barro, meu. Tu joga, aquilo some. E aí vem ele e joga, até que aquela valeta se encheu d'água. O altar estava restaurado. Aquilo que era para ter fogo, agora estava molhado. Mas Elias tinha certeza e convicção do Deus que falava com ele. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia a voz que ele ouvia. É aquele mesmo Deus que falou: Elias, pode falar, não vai chover. Elias, vai para Querite. Elias, é tua hora de ir para Sarepta e lá tu vai ser sustentado também. Ei, Elias, não vai ser para uma velha rica não. Vai ser para uma velha pobre, sem nada. Está entendendo? Então, Elias tinha convicção que em pouco tempo, aquela água que estava fazendo falta para todo mundo, simplesmente não faria mais falta. Elias sabia onde estava. Elias sabia que era o seu tempo. Quem era Elias? Ninguém. Mas era alguém que ouvia a voz de Deus. Elias clama, o fogo desce, lambe o altar, seca, mata todos ao redor. Matou todos. Foram 850 soldados do inferno fulminados, queimados, destruídos. Elias estava lá. Agora eu sou o homem de Deus. Só que algo mexe comigo, porque Elias ele foi chamado para aquele tempo. Elias ele foi chamado e fez o que Deus
quis que ele fizesse. Mas aí então uma endemoniada, Jezabel, pensa numa mulher que foi endemoniada com um demônio suicida. Ela fez assim, ó. Olha o que ela falou. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias tinha orado, tinha caído fogo do céu, 850 soldados de Baal e Azera tinham sido fulminados. Aí ela falou assim: ei, que os meus deuses façam o que eles quiserem comigo, se até amanhã, a esta hora, você não tiver morto e fulminado. Só que não existe decreto de morte para aquilo que Deus declarou vida. Não existe decreto de morte para aquele que Deus mandou viver. Está entendendo? Por mais que as pessoas te ameacem, por mais que as pessoas lancem palavras de maldição, por mais que as pessoas digam: vai parar, vai falir, ei, não vai dar certo, ele vai retroceder, ele vai morrer. Por mais que o inferno se levante, tenha certeza, se Deus decretou vida sobre a tua vida, não existe palavra que possa destruir você. Não existe palavra que possa te parar. Aquela mulher, ela estava convicta de que Elias iria morrer. Alguém sabe me dizer que dia que Elias morreu? Elias não morreu até hoje. Elias não morreu até hoje. Aí a galera criança: Elias não morreu até hoje. Houve um decreto de morte que no outro dia ele estaria morto. E até hoje Elias não morreu. Está entendendo? Pensa em algo que aquela mulher, ela deu mole. Ela deu mole. Ela pegou e simplesmente entregou a sua vida à morte. Porque ela fez um decreto sobre aquele que Deus havia estabelecido vida. Está entendendo? Elias não morreu. Mas o mais interessante é, Elias, ele se amedrontou. Elias tinha acabado de matar 850 homens. Elias tinha acabado de vencer uma batalha gigantesca. Mas por causa de uma palavra de uma mulher, ele se rendeu. Por causa de uma palavra de uma mulher, né? Ele começou a ficar depressivo, se render às situações do mundo. E aí é o ponto que eu quero falar contigo. Elias não era ninguém, foi usado por Deus, mas muitas das vezes as palavras, elas vêm contra você, e se você deixar ele entrar, ela te para. Elias não iria morrer. Não existia decreto humano ou do inferno que pudesse matar Elias. Aquela mulher não tinha poder, mas a palavra que ela deu fez com que aquele homem parasse e retrocedesse. Então, a minha palavra para você hoje é: não pare diante das palavras contrárias, não pare diante do mar bravio, não tire os olhos, o foco daquele que é o consumador da nossa fé. Porque esse grande homem, num determinado momento, ele começou a retroceder e se escondeu na caverna. Porque ele tirou os olhos da promessa. Porque ele parou de ouvir a Deus e ouviu os homens. Porque ele parou de ouvir o que Deus tinha para ele e começou a ouvir a palavra contrária. Jesus estava andando sobre as águas. O mar estava bravio, uma tempestade desesperadora. Os discípulos estavam no barco. E aí simplesmente morreu. Deixa eu falar. O cabo está morto. Então o que acontece? Simplesmente ele... E aí não, é no meio do cabo que parece que deu uma treta. Então simplesmente Pedro olha
Os discípulos estão completamente... começou a carregar. Os discípulos estão completamente desesperados. Estão completamente desesperados, mas de repente vem Jesus andando sobre as águas. Os discípulos começam a gritar: é um fantasma! É um fantasma! Os discípulos ficam desesperados, mas Jesus fala: calma, sou eu! Não, tá aqui quebrando. Entendeu? Aqui, ó. Eu apertei e funcionou. Deixei perto. Cada dia uma treta. Cada dia uma treta. Deixa ele. Então, cada dia uma treta. A verdade é o seguinte: Jesus está vindo sobre as águas. Pedro fala: Senhor, se és tu, deixa-me ir ter contigo, manda-me ter contigo. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro ele veio andando sobre as águas. Olhando para Jesus, ele andava sobre as águas, mas num determinado momento Pedro ele reparou no vento. Pedro ele começou a reparar nas situações do lado. Ele começou a reparar nas situações adversas que estavam vindo contra ele. E aí simplesmente Pedro começou a afundar. Pedro começou a se render. Então eu creio que nós fomos chamados para grandes coisas nesse tempo. Eu creio que Deus ele vai nos levantar para grandes coisas nos últimos dias. Ei, eu sei que Deus ele tem algo sobrenatural para fazer sobre a minha vida, sobre a tua vida, ei, sobre a DMV, sobre o Alto Independência, sobre a cidade de Petrópolis, e aonde você colocar a planta dos seus pés. Mas você precisa entender: Elias, por mais que ele fosse um grande homem, num determinado momento ele teve medo, porque ele olhou a situação adversa, porque ele parou para ouvir uma mulher endemoniada. Ei, Davi, ele por causa de olho grande na mulher do cidadão, ele falhou, ele caiu. Então eu preciso que você entenda o seguinte: por mais que você tenha um grande chamado, você precisa todos os dias manter os seus olhos focados nele. Todos os dias manter os seus olhos focados em Jesus, manter os seus olhos focados na promessa que Ele te fez, porque vão vir tempestades, vão vir situações adversas, vão vir palavras contrárias, vai vir o inimigo e vai falar que você não consegue vencer, que você não consegue ultrapassar. E se você parar, você Elias tinha um grande chamado, mas de repente a Bíblia vai dizer que Elias entrou na caverna e se escondeu. Na caverna. Aí veio um vento forte, porque a gente acha assim: quer saber? Eu vou me esconder que o vento não vai me pegar. Eu vou parar, porque eu sei que é o meu chamado que está me cobrando muito. Aí a gente se esconde na caverna, mas ainda assim vem um vento forte. E a Bíblia diz que Deus não estava naquele vento forte. Veio terremoto, e Deus também não estava no terremoto. Sabe por quê? Vem situações que elas tentam nos abalar e a gente caminhando com Jesus. Mas imagina sem Ele. Imagina sem o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. O terremoto vem e ela vem mexendo contigo ainda mais. Quando a gente não tem Deus, aí a gente fala assim: rapaz, essa situação realmente vai me matar, essa situação realmente vai me levar, porque eu não tenho mais a proteção de Deus. E não é porque Deus não quer, porque Ele está sempre de braços abertos, Ele está sempre com as mãos estendidas, mas a gente se afasta dEle. Aí a gente vai buscar o pecado, e o salário do pecado, ele é a morte. E a gente vai se afastando. E aí a gente entra em desespero na hora que vem o terremoto.
A gente entra em desespero porque vem um vento forte, vem um terremoto, vem fogo, vem tempestade, vem situações adversas contra nós. E com Elias não foi diferente. Porém, mesmo que Elias se escondesse, todas aquelas situações aconteceram e Deus não estava nelas. Mas ainda assim, num determinado momento, veio uma brisa suave. Eu acredito como um sopro do Espírito, trazendo paz e calma à alma de Elias, trazendo paz de espírito a Elias, e falando: ô Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Você que nunca entrou na caverna, não entre. Não entre na caverna. Por mais que o inimigo venha falar dia após dia contra você, não entre na caverna, não pare, não desista. Creia que Deus ainda tem algo para fazer sobre a tua vida. Creia que Deus ainda tem algo para fazer sobre a tua história. Creia que o tempo de Elias passou e você foi chamado para vencer os soldados de Baal, de Azera. Ei, você foi chamado para viver aquilo que Deus te chamou para viver. E por mais que Jezabel se levante, por mais que o inimigo se levante e venha decretar morte sobre a tua vida, ei, Deus já decretou vida sobre você. Ei, Deus já disse: ei, eu estou contigo, eu te sustento, te alimento, eu passo contigo pelas águas, pelo fogo, aonde quer que seja. Então não entre na caverna. E se você entrou na caverna, hoje vem uma brisa suave do Senhor, hoje vem uma palavra do Senhor dizendo: ei, eu sou um bálsamo para a tua vida. Ei, eu sou a paz que você precisa. Eu sou a paz que você precisa. Sai da caverna. Sai dessa caverna. E o Senhor está te dizendo: ei, filho, é hora de sair da caverna. Porque esse é o teu tempo. Esse é o seu momento. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Vocês vamos cantar assim de outra vez. O tempo de Elias passou, mas o teu tempo não passou. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para simplesmente ficar estagnado. Deus está falando: filho, filha, ei, é hora de viver tudo aquilo que eu tenho para você viver. Ouça. É momento de ouvir um barulho diferente, um barulho dos altos céus, trazendo algo sobrenatural sobre o ambiente, enchendo o ambiente como em Atos 2. Existia um povo que estava completamente recôndito, focado em ouvir a voz do Senhor, focados em